Desce assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Mas também desce a miúde, aos velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Julie. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, e um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou risada, pronta pra virar geleia. Mas o zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando eu vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama era genie, mas não pode ser genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita genie. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni! Vai com ele, vai Geni! Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni! Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Bom, pessoal, eu falo rapidamente sobre a escolha da música da Geni. Meu nome é Porcina, eu sou professora de arte em escola socioeducativa, sou poeta, escritora, e eu tenho um trabalho de pesquisa com mulheres que escolheram a sua profissão como a prostituição, por diversas razões, ou por querer, ou por não querer, ou pela questão social que estava inserida. E a partir desse contato, dessa vivência com elas, eu construí um livro de contos que está em fase de edição. E a música vem falar justamente sobre a história de Geni, né? Uma mulher marginalizada, de todas essas Genis. Só que o nome do livro se chama Madalenas. E a música é de Chico Buarque, interpretada por Letícia Sabatella, e retrata justamente, né, o preconceito e a exploração dos mais vulneráveis pela nossa sociedade, nesse contexto. Muito obrigada pela atenção. Bom, boa noite. Também registrar aqui o agradecimento à Porcina, porque acho que foi, né, uma questão
que foi trazida, que é muito importante e que nos sensibiliza muito a todos, né? E é uma questão muito importante no nosso país. Então, eu estou acompanhando esses cursos, né, que a gente vem promovendo desde o início. E o primeiro deles foi ainda em tempos de pandemia, né? E acabou, a gente ainda tinha uma certa resistência de atuar nesse território, né, do digital, né? E acabou se mostrando uma possibilidade muito potente. E o curso permanece e a gente permanece tendo sucesso com ele, né? As pessoas se envolvendo e trazendo discussões muito importantes. Hoje, a gente vai ter o professor Dan Baron, que eu também não conheço pessoalmente, mas já tenho uma intimidade, porque já somos parceiros desse território digital, né? Esse terreno aí que existe para potencializar as nossas ações. E o professor Dan, ele também tem essa conexão dessa discussão do trabalho, do ambiente e da educação popular. Ele foi professor aqui na UFPB, agora ele está aposentado, né? Está na Amazônia, e aí ele acho que pode contar um pouco da vida dele para a gente, né, caracterizar melhor o seu papel. E a gente aqui, a moderação é só digamos, uma caracterização do processo, né? O processo aqui é muito possibilita muitas participações sem maiores delongas, né? Então, Dan, muito bem-vindo, muito obrigado por você estar participando aqui em mais uma atividade do Estelar, né? Essa é uma discussão muito importante para o nosso grupo e você é uma pessoa muito querida por todos aqui. Quando nossas canoas retornam famintas, transformamos nossa fome em dança. Quando as florestas gemem nuvens de pó, transformamos nossa asma em canto. Para que quando os usineiros de paz oferecem reciclar nossos bisnetos, asfixiados no útero por sua ganância, nossa Amazônia já está se retomando. Porque na cura de toda cicatriz, aprendemos a arte de cuidar. No silêncio de todo agrado, aprendemos a coragem de ousar. É na pergunta de toda criança nascem impulsos ancestrais do bem viver. Danilo, Felipe, todos e todas e todos, boa noite. Eu comecei com esse soneto que afirma que nós temos muitas pedagogias ancestrais que podem guiar esse momento existencial, esse momento de colapso climático, para nós transformarmos, reimaginarmos a educação e pensar juntos sobre um futuro ecológico, um futuro sustentável, onde nós voltamos a abraçar nós mesmos como parte da natureza. Eu falo isso para você, gente, porque nesse momento eu estou em Brasília, mas eu estou vestido com a camiseta do nosso projeto, Rios de Encontro, lá no sul do Pará,
na beira do rio Tocantins, sofrendo a pior seca, a maior seca na história, nesse momento. Mas eu estou aqui em Brasília dialogando com a Secretaria Nacional de Participação Social. Eu sei que vocês estão um parceiro querido, respeitado, celebrado dessa Secretaria Nacional aqui em Brasília. E junto a gente está construindo um processo de formação ecopedagógica a partir das linguagens artísticas para reimaginar a educação. Eu vou voltar a isso um pouco mais tarde. Eu comecei com essa chacoalha, com sementes das castanheiras de Eldorado dos Carajás, as castanheiras de caju. Hoje em dia, a gente tem instrumentos musicais de percussão indígena, mas a gente não tem mais as florestas. E nesse contexto tudo, eu tomei uma decisão, faz 26 anos, de largar meu cargo, meu contrato efetivo na Universidade do País de Gales, o país da minha raiz, do povo celta, e entrei num diálogo com o Brasil, nunca imaginando que eu ia ficar 26 anos aqui dialogando com vocês em português e dialogando numa língua que eu imagino igual com vocês, é uma língua poética, camponesa, florestal, ribeirinha, mas também uma língua que carrega muitas sequelas. Sequelas de diversas épocas, de escravização, de genocídio, de timidez, a forma mais inteligente de se proteger de um mundo ainda não descolonizado em um território ainda bem perigoso. O que eu tenho para vocês hoje é uma narrativa que resgate um processo de 3 anos na escola 25 de maio, no território agroecológico do Movimento Sem Terra, em Santa Catarina. Primeira escola de Santa Catarina do Movimento Sem Terra. Eu e minha companheira, a Manuela Souza, nós passamos por lá, colaborando com a escola e construindo um mosaico ecopedagógico chamado Terra é Vida. Eu quero passar essa narrativa para vocês, falando pouco, deixando as imagens, passando a narrativa, mas eu só quero destacar 3 dimensões antes de iniciar esse mosaico, essa narrativa. A primeira, eu voltei 20 anos depois da publicação dessa educação popular, essa autopesquisa para se transformar. Eu voltei 20 anos depois, no dia 25 de maio passado. Encontrei pessoas que hoje são mais avós, mas na época eram crianças e adolescentes. Encontrei os filhos e netos delas. Foi muito interessante. Ouvindo elas refletindo sobre esse processo da construção do mosaico. A segunda dimensão para destacar, nós tivemos, enquanto arte educadoras na época, uma mediadora comunitária capaz de nos ajudar a interpretar, em particular, os silêncios e os corpos
das pessoas, dos jovens, crianças que participaram. E essa mediadora comunitária, mediando entre nossa proposta ecopedagógica e o convite pedagógico que nós recebemos do movimento em 98, 99, iniciando o Mosaico em 2000. Essa pessoa é fundamental para saber ler os silêncios, ler os gestos, ler os dramas de tantos séculos e tantas camadas de colonização, de exploração, de exclusão. E sem essa descolonização, é difícil imaginar uma educação libertadora, uma educação ecocêntrica, ecológica, a tempo. E a terceira dimensão que eu quero destacar é que nas avaliações contínuas na escola, nos processos, integrando dança, música, teatro, poesia, mosaico, nas avaliações, uma avaliação se destacou muito. Uma jovem falando, nós éramos cacos. E nós reciclamos em uma obra, em um projeto agroecológico. E para mim, até hoje, essa reflexão explica bem uma dimensão-chave sobre o mosaico como pedagogia, como estética de transformar cacos, fragmentos, histórias e narrativas incompletas em uma nova narrativa coletiva e comunitária. Lara, vamos iniciar. Eu vou falar pouco, mas vamos deixar rolando essa narrativa e depois eu vou abrir para vocês qualquer pergunta, qualquer reflexão sobre o que nós estamos contemplando hoje, reimaginando a educação em tempos de ecocídio. Vai lá, Lara. Então a gente inicia uma mostra aqui com uma roda na Universidade de Florianópolis. E logo chegamos na comunidade, escutando os professores, conhecendo o território. Aqui as imagens do acampamento em 85. Aqui os primeiros esboços, contemplando as conversas. Aqui o arte educador criando o contorno e os professores participando na execução. A Manuela descobrindo a metodologia e educadoras, criando pela primeira vez uma narrativa, aqui imagem de Sebastiano Salgado, mostrando o contexto, a escola agrícola representada, o fogo na ponte para entrar e ocupar, a censura na época em 98, o acampamento com a vida íntima como silhuete e o campo e cidade unidos. 3 anos depois, primeira fase do projeto, escutando a comunidade, conhecendo a escola na prática. Segunda fase. Cochichos em dupla numa roda. Rodas de 5, cada pessoa apresentando um objeto íntimo para representar a sua vida.
sensibilizando as pessoas a partir da massagem, abrindo a concentração e o corpo, liberando 500 anos de resistência e autoproteção e gerando um ambiente de confiança e diálogo. Lendo com as mãos, igual que uma pessoa cega, usando o quadro democraticamente, dialogando sobre os objetos e criando imagens narrativas coletivas. A mulher, a briga masculina, o assassinato dos companheiros, a vida vulnerável. Agora um processo de experimentação estética, pegando a folha branca, amassando a folha para libertar as pessoas do medo de ser julgados, idealizando um mosaico para sua família, descobrindo a linguagem, como usar, trabalhando em dupla, professores e professoras colaborando, jovens com uma concentração sobre seu objeto íntimo transformado em objeto poético. Quarta fase. Buscando agora objetos coletivos, a dança para unir a turma, trabalhando em trios para definir objetivos, aprendendo como coordenar a governança, também idealizando propostas coletivas. Estudando essas propostas coletivas para criar uma proposta de cada turma. Cada turma integrando, somando propostas, sendo educadores e educadoras, integrando todas as dimensões da vida, todas as faixas etárias e avaliando como somar. E aqui a proposta delas de colocar elas como sujeitos, construindo um mosaico. Agora a parte extraordinária, construindo um mosaico, pegando uma linguagem, uma cerâmica fabricada lá, aqui, a escola agrícola, agora preparando a parede para receber a imagem à noite, e os mosaicos, os cacos, idealizando, ou transferindo isso na parede, e agora aprendendo a cortar, sempre em grupos de 4, 2, 3, colaborando, cooperando, criando esse processo coletivo para construir um mosaico. Professores aprendendo juntos. A diretora da escola com jovens e crianças. A passagem de estações trabalhando debaixo de lona. O prazer de produzir conhecimento coletivo. Meninos e meninas atuando sem medo de arriscar. A professora, a diretora, construindo esse mosaico. Os pais e as mães. Passagem de estações. 2 anos passando para construir essa obra coletiva. O acampamento com lágrimas de sangue. A casa construída, o sonho. A cozinheira da escola. A porteira da escola. Trabalhando juntos como jovens, como professores, como artistas. A
terra produtiva. E agora construindo a parte embaixo. Jovens presentes como protagonistas nesse processo de criação e produção. Jovem plantando aqui Eldorado dos Carajás, o massacre, as lágrimas de sangue penetrando a terra. Filha e mãe. Filha ensina mãe. Filha e mãe transformando sua relação e o prazer de acertar. Finalizando o processo de construção artística. O livro Terra e Vida na parede da escola. A cidade tóxica, industrializada. Os jovens produzindo artisticamente. A beleza valorizada. A excelência estética valorizada. E duas perguntas ecopedagógicas. Por que o menino afrodescendente está soltando uma pomba orada? O que esse casal está discutindo com o coração? Aqui o Che ecológico. Agora lançando o mosaico para a comunidade e convidados. A comunidade assistindo uma mística resgatando o processo inteiro, a construção de mosaicos individuais, quebrando a parede, criando estátuas, narrativas coletivas, e depois a comunidade tocando no mosaico. Última fase, a avaliação. Agora em roda, cada turma refletindo, discutindo em grupo, resgatando as técnicas de sensibilização, afirmando o processo dialógico e preparando uma apresentação para televisão. Obrigado, Lara. Pode desligar. Bom, gente, esse processo foi um pouco acelerado, mas eu estou disponibilizando a narrativa para vocês. Está no nosso canal de YouTube. Também a gente tem um texto ecopedagógico refletindo sobre o processo, mas na época da construção. É isso eu posso passar para Danila, para ti, amigo. Se vocês querem estudar isso, encontrando nossas reflexões de 20 anos atrás, 24 anos atrás. Eu só quero finalizar, antes de abrir perguntas para vocês, com uma reflexão, uma autorreflexão. Nós criamos um monumento feito com 19 castanheiras no sul do Pará, onde o massacre de Eldorado dos Carajás aconteceu. A gente criou esse monumento em 98, 99. O monumento virou uma obra conhecida mundialmente. Mas na época, eu sei que os 800 sobreviventes, eu e a Manu, nós estávamos interpretando a árvore queimada, mutilada, destruída, morta, como símbolo do massacre, símbolo da luta pela justiça. Só a partir da minha convivência e minha vida na Amazônia, minha perspectiva se transformou. Hoje, eu vejo a árvore, o rio, a floresta como seres
como seres com direitos às vezes que nós temos que afirmar e defender com leis. E isso é nossa luta hoje. Defendendo os seres que não têm voz, que nós entendemos, o que nós ouvimos, não tem presença jurídica. Buscando uma lei de ecocídio, ou seja, uma lei que reconhece, que tipifica o crime de assassinato de rios, de florestas, de montanhas, como ecocídio. Mas, hoje, eu reconheço o massacre de ecossistemas como o massacre mais urgente. É o motivo para minha conversa com vocês hoje. Eu falo que eu não reconheço mais a árvore como símbolo poético. Eu vejo isso, sim. Mas ainda mais profundo, parte da minha autodescolonização, eu vejo a natureza dentro de mim. E eu dentro da natureza. E a questão profunda, coletiva, dialógica hoje é buscar ecopedagogias a partir de nossas linguagens humanas, mistificadas como artes, de buscar ou resgatar ecopedagogias a tempo, quando a gente quase não tem mais tempo. E essa questão existencial eu deixo com vocês como uma provocação para ouvir qualquer pergunta que vocês têm, ou qualquer reflexão. Valeu, Danilo. Dan, acho que, como eu, estão todos emocionados, porque foi uma apresentação belíssima e eu fiquei muito feliz de ter essa aproximação com o seu trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Eu não sei se a gente tem questões aqui no chat, mas a palavra está aberta. Enquanto o pessoal se inscreve, a gente já tem aqui uma pessoa, o Marcos. Salve, Marcos. Então, Marcos, vai dialogando aí com o Dan e eu dou uma olhada aqui para trazer para você, Dan, também, o pessoal está escrevendo aqui e o que é pergunta, comentário. Vai lá, Marcos. Bom, Dan, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela apresentação, pela dedicação, pelo seu envolvimento profundo, né, com essa ecologia, e especialmente diante do ecocídio, né, que a gente está vivendo. E eu, inclusive, já manifestei aqui antes, nesse curso mesmo, mas venho trabalhando uma ideia de que talvez ajude muito a gente a combater ou se posicionar perante o ecocídio, ou trazer soluções para isso, né? Propostas, que também é uma proposta muito antiga, é uma proposta do taoísmo, é uma proposta da medicina védica, que e veio isso a partir de uma finalização que você fez na sua fala, dizendo da sua inserção na natureza, da natureza em você, mas eu queria trazer a posição de que nós precisamos evoluir para um conceito de que na natureza não existem partes, né? E que, portanto, nós não fazemos parte da natureza, porque não existem partes. Eu acho que é fundamental a gente ter essa experiência mais profunda, né? Que vai além de você se sentir parte da natureza, mas de você sentir a natureza
sem partes, né? E aí é só isso, né? Essa experiência de totalidade, aonde o próprio eu ele se desfaz e não tem sentido a gente falar eu e a natureza, eu e você, ou eu sou parte, eu não existo, né? Essa que eu acho que é a posição fundamental que a gente precisa adotar para enfrentar ou para lidar com o ecocídio, né? Obrigado, Dan. Parabéns. Danilo, talvez nós podemos ouvir umas reflexões como essa, que eu vou dialogando com umas pessoas ao mesmo tempo para garantir muitas vozes aqui. Então, Dan, por enquanto, ainda ninguém se manifestou querendo falar. São todos bem-vindos, né? Porque eu acho que o melhor processo é esse do diálogo, né? A Elis agora levantou a mão, então ela pode falar. Eu só vou... Não, depois eu trago, porque tem umas perguntas pontuais aqui e comentários, todos muito felizes de estarem aqui e de te ouvirem. Tá? E depois eu trago o que o pessoal está perguntando assim, mais pontualmente, que é para, acho que continuar acompanhando o seu trabalho, principalmente. Elis, por favor. Boa noite, Elis. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, eu fiquei extremamente... Desculpa, nós temos 2 cachorros em casa. Eu fiquei extremamente feliz quando na semana eu vi que era Dan Barão, né? Barão. E eu trabalho aqui em Santarém, Pará, na região oeste do Pará, né? E aí eu falei com a minha equipe, que ainda é uma parte da nossa equipe de arte, educação e educomunicação. E aí eu disse, gente, o pessoal falou assim, aí ele está muito feliz nas aulas dela, hoje é especial porque ela vai reencontrar uma pessoa. E aí eu fui contar a história para as outras pessoas e conto para vocês aqui. Eu tive a oportunidade, né, a instituição teve a oportunidade de receber o convite da sua instituição, né, em especial a Manuela, né, fez o convite para a gente aceitou, foi fazer um ativismo, né, nos rios lá da Velha Marabá. Eu não conhecia a maravilhosa cidade, pena, né, que tudo isso repetido, mas nós fizemos um tour pela sede da instituição, com várias outras pessoas, ativistas, educadores, arte-educadores, né? E foi muito bom. Conheci o trabalho dele, do Dan, de todo mundo lá na Velha Marabá, e assim, sempre com essa questão de somos, né? Estamos fazendo, vamos fazer, você é capaz, vamos, e assim, a apresentação que emocionou todos nós no dia da semana imersa, né, nesse ativismo em prol do nosso rio, da não decupagem do Pedral de São Lourenço. E os adolescentes que estavam daquele ano fizeram uma dança tribal maravilhosa, muito linda e reflexiva sobre o poder da transformação do ser humano, de sair da terra, estar na terra e ser essa pessoa criativa para lutar em prol de todo mundo, né? Uhum. E aquela apresentação dos adolescentes naquele dia foi maravilhoso, assim, com o processo todo. E dizer que a arte-educação, que a arte e o artivismo, né, que o Dan faz muito bem em todas as suas atividades, né, os seus semestres, eu acompanho de vez em quando, ele manda, né, no WhatsApp, ou então eu acompanho no Facebook, aí, e eu fico muito feliz, gente, é um processo de entrega, ele realmente saiu da sua generosidade, de ensinar o outro, de convocar pessoas também muito maravilhosas que trabalharam e trabalham com ele, né? E ver que essa educação popular, da base, com a base e para a base,
é o que mais revoluciona todos nós aqui nessa aula. A mim, em especial, fico muito emocionada de estar contigo nesta aula, de compartilhar essa história com você, com vocês também, e que a gente possa juntos, né, nesse artivismo, falar, porque nós somos muito poucos na defesa da nossa Amazônia, na defesa dos nossos rios, das nossas florestas, mas esse pouco, a gente se sente muito feliz que esse pouco constrói bem pouquinho, mas constrói um futuro melhor para nós no presente e as futuras gerações que serão, por exemplo, os meus netos que eu ainda não tenho, e os nossos netos, né, os bisnetos. Eu espero que isso sempre aconteça, viu? Dan, obrigada, gente. Era isso. Só um Elis, agradecimento. Eu respondo a umas reflexões que te fez. Primeira coisa muito bom ver de novo é te reencontrar. Eu quero falar que aqui eu mostrei para vocês um processo que integrou dança, teatro, artes visuais e música, mas principalmente a gente acabou produzindo um símbolo cerâmico. E a cerâmica vem da terra, vem da lama da região de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Eu vi, Danilo, uma pergunta, onde é essa região? Então, essa região é o estado de Santa Catarina, bem Freiburgo, é a pequena cidade bem próxima à primeira ocupação na região onde tem hoje em dia uma escola de referência. Agora, eu quero falar para vocês que em parte, eu cuido de desmistificar as artes, porque as artes correspondem aos nossos sentidos. Mas a Elis, ela destacou a questão, nesse momento, de dança. E a dança possibilita, de uma forma bem leve, o resgate da memória que não tem linguagem. Às vezes não tem memória consciente, mas fica habitando, fica guardada nos ossos e nos músculos e na infraestrutura, digamos, psicoemocional do ser humano. E o ato de dançar também é um ato de transformar essas histórias congeladas em formas de trauma como parte do processo de descolonização. Agora, nós não sabemos tudo isso quando nós construímos um monumento, esse mosaico enquanto monumento. E na época, a gente estava construindo um símbolo permanente. E eu falo isso, gente, porque a partir desse processo, eu percebi que o processo e o produto final têm significados diferentes. O processo é um processo de aprendizado, um processo de aprender diálogo, processo de aprender como usar o espaço da sala de aula. Mas o processo é um processo também dialógico de construir comunidades, de construir um projeto coletivo. O produto final, nesse produto, em todos os produtos, seja dança, seja artes visuais, seja teatro, a gente está criando símbolos de altas qualidades artística. E isso não é para mistificar a arte, porque inclusive a gente precisava amassar as folhas brancas para iniciar processos de experimentação, porque as pessoas estavam intimidadas pela folha branca, como se fosse a folha branca seria aprovada ou reprovada, ganhando uma nota, e já estavam com uma concepção de arte como uma produção de pessoas talentosas e tudo isso. Então a gente precisava desmistificar e desconstruir isso. Mas o que eu estou querendo falar é o imaginário é composto de símbolos. E às vezes esses símbolos demoram séculos, milênios, para evoluir. E eu falo isso porque se nós temos um símbolo que fala a natureza acontece fora da janela, no segundo, terceiro plano, e nós
seres humanos, é o símbolo no centro do quadro, o símbolo no centro da narrativa. Essa perspectiva antropocêntrica já tem símbolos bem sofisticados, bem avançados, populares, mas também esotéricos. Em nossa produção de um símbolo de qualidade estética e artística, é a produção de um símbolo capaz de dialogar com símbolos anteriores e até transformar nossos imaginários para que nós enxergamos e interpretamos e lemos o mundo de uma forma diferente. Estou falando isso para vocês porque muitas vezes na educação popular o processo tem mais importância, mais significado do que o processo simbólico. Mas eu estou falando que a produção de símbolos que cada neném está produzindo, está criando, cada criança, até eles entram numa educação formal que vai marginalizando e criminalizando as artes. Mas o que eu estou falando é impressionante. A produção de algo de beleza, de produção, de qualidade, excelência artística, transforma o ser. Cada pessoa que participou, quando eu reencontrei essas pessoas 20 anos depois, as pessoas falaram, eu lembro de vez em quando uma aula, uma professora, mas esse processo de 2, 3 anos de produção coletiva, eu lembro cada oficina, eu lembro cada passo, porque esse passo mexeu com o íntimo das pessoas, não só com ideias, e mexeu também com histórias e narrativas não adormecidas, mas apagas, às vezes no fundo da inconsciência. Então, eu estou falando isso para vocês porque, Elis, eu concordo contigo de eu encontrar jovens cercados por timidez, por medo, por vergonha, igual com todas as pessoas no mundo. Eu lembro perguntando para o diretor da escola, amigo, explica para mim por que todas as pessoas aqui andam com os olhos baixos. E ele, euro-indígena, brasileiro, ele pensou por um momento e depois ele foi assim, olha, eu sou o bisneto da estrupada e do estrupador. Como eu vou levantar meus olhos? Como eu vou desenvolver um diálogo autoconfiante, igual com qualquer pessoa que eu encontro? Então, eu estou falando isso, gente, só dialogando um pouco com a Elis, mas um pouco com o Marcos. A gente, para descolonizar, para se descolonizar, a gente precisa das linguagens artísticas. Mas a gente precisa mais do que isso. Eu não estou defendendo as artes porque eu sou artista plástico, o coreógrafo, o diretor de teatro. Eu estou defendendo o direito de nos reintegrar dentro da nossa própria humanidade, e nossa humanidade dentro da própria natureza. Eu estou falando que sem essas linguagens artísticas, no solo da nossa educação, a gente está fragmentada, incompleta, incapaz de nos ler e ler o mundo. Fechou. Obrigado, gente. Eu mergulhei um pouco nessa questão, mas eu quis ir além dessa celebração, Elis, que te fez do nosso projeto, para compartilhar nossos aprendizados mais recentes, sabe? A distinção entre dança, por exemplo, e um símbolo cerâmico, por exemplo. E essas distinções que nós podemos, em outros momentos, aprofundar. Jean, pode falar. Eu estou feliz da vida encontrando mais pessoas agora, não só fotos, mas pessoas. Se vocês
tem o ambiente onde é possível ligar a câmera. Fica à vontade, gente, porque... Boa noite. Vai lá. Tá meio escuro aqui a minha câmera, mas eu fiz questão de botar o meu rosto. Que bom. Boa noite. Eu quero agradecer pela imersão, mesmo que através dessa metodologia, né, Sim. online, que eu particularmente não gosto muito. Gosto de falar olhando no olho. Mas muito agradecido. Eu lhe pergunto, senhor Barão, como o senhor motivou essas pessoas? Como você motiva? Porque, na realidade, eu sou professora de artes, eu sou artista, trabalho com teatro há muitos anos, mas a escola onde eu trabalho e as escolas que eu conheço, todas, sou muito resistente a esse tipo de imersão. Sou muito resistente à transformação que a arte traz nas suas linguagens. Porque a arte só quer mesmo a arte que as pessoas olhem para si e para seu espírito. Isso é muito antigo. Todos que estão no mundo espiritual sabem disso, né? É deles que bebemos. Toda essa fonte é antiga, e muito antiga, né? Os índios são bem antigos também. Então, o que eu gostaria de saber é como motivar. A resistência é muito grande. Os professores continuam trabalhando para e não com. Eu que trabalho numa escola socioeducativa há 13 anos, eu sofro muito. Na minha escola mesmo, tem professores que preferem inventar aulas de arte, e isso é muito bom, em vez de criar esse tipo de imersão. Professores de outras disciplinas, como de biologia, querem se passar por professores de arte sem formação, e isso é muito bom também, esse interesse, mas jamais querem trabalhar nesse processo de transformação. A arte ainda é muito aquela coisa do ego. Nós que somos professores de arte, eu mesmo sofro muito, porque sou negra, porque sou nordestina, e, enfim, sofro muito com a coisa, para que serve a arte? Né? E você me trouxe essa energia aí, estou trabalhando exatamente nesse momento com esse tema, né? Arte e suas linguagens e foco da transformação. Então, como motivar? Você está trabalhando com pessoas de verdade, né? Eu trabalho com pessoas numa escola socioeducativa, tem mais restrições, né? Mas estou lá há 13 anos motivando esses meus alunos que eu aprendi a amar, amar e amar e amar. Eu só gostaria que os coordenadores e os professores se interessassem por esse tipo de transformação, porque na realidade não se interessam, são muito resistentes. Um abraço, muito agradecida. Diane, eu acho que a tua pergunta tem, no mínimo, tem 3 dimensões, no mínimo. Talvez tem 30, mas o que eu estou percebendo? A primeira questão é a resistência. Eu reconheço a resistência como conhecimento. Isso é muito importante. Eu não busco quebrar o gelo, como as pessoas falam em todos os lugares no mundo. Nós percebemos que a resistência é uma forma de avaliar o perigo do mundo, ou seja, um mundo violento, um mundo competitivo, um mundo que quer derrubar, reprovar, humilhar, gera muita resistência. E a resistência mais comum é timidez, é silêncio. Então, isso é muito importante. Eu valorizo muito a timidez, porque eu reconheço que isso não é um defeito, é uma reflexão analítica, uma leitura instantânea sobre a situação crítica, a situação perigosa, o contexto. E pode ser uma reflexão herdada dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tetravós, de histórias não resolvidas e que passam de geração em geração. Então, essa resistência eu reconheço e valorizo. E reconhecendo isso, a gente tem que, na minha perspectiva, construir um ambiente de confiança, de direitos, de cuidados. E nós dedicamos muito tempo na primeira fase de qualquer projeto
a gente dedica um tempo para construir um ambiente. Eu não estou falando só sobre um espaço, mas um ambiente multissensorial, com todas as linguagens artísticas, onde as pessoas têm o direito de experimentar sem plateia. O melhor, eles aprendem. Ser plateia consciente sobre as propriedades teatrais de qualquer espaço, mas também ser ator ou atriz. Então, esse ambiente é importante. Agora, imagine assim, nossa situação no projeto, numa escola, onde todas as pessoas estão buscando notas para evitar a reprovação e entrar no Enem ou passar para um processo superior, entre aspas. Olha essa linguagem superior a tudo isso. Agora, nós precisávamos, nesse ambiente, tirar o julgamento. Mesmo o julgamento da folha branca limpa. A gente precisava tirar esse julgamento para libertar as pessoas dos medos de errar. E errar em público é morte social. Isso é Erich Fromm falando, o mestre que inspirou Paulo Freire. O medo de errar é o medo de morrer em público, a morte social. Eu falo sobre isso porque o grande avanço com o mosaico como pedagogia estética é que foi possível cortar os cacos, colar os cacos, se distanciar, pensar se esse processo foi lindo, completo, e foi possível tirar o caco, jogar o caco fora e fazer de novo. E foi possível integrar a produção processual em público. A gente não estava construindo isso dentro de um ateliê, uma oficina à parte, sem público. As pessoas se acostumaram em produzir, em arriscar e experimentar em público. E assim, eles conseguiram superar o medo de experimentar em público. E esse medo de experimentar gera uma resistência inteligente para não ser derrubado, não ser humilhado por qualquer outra pessoa. A última dimensão que eu quero falar é que imagina, a gente vai para qualquer comunidade e a primeira pergunta, em geral, é respondida com Dana. Não inventa. Olha aqui, inventar, usando nossa faculdade, nossa capacidade de imaginar, de transformar, primeiro idealizando e depois construindo um mundo, uma realidade transformada. Imagina essa inibição chegando de pai, da mãe, de todos no passado. Não inventa, não faz arte. O que eu estou falando existe nas escolas, e não só nas escolas, mas também na família, em casa. Qualquer pergunta ousada, qualquer pergunta inovadora, qualquer pergunta curiosa, com uma curiosidade, uma inocência radical, que o neném nasce para entender o mundo. Qualquer pergunta está resistida com não inventa. E essa não inventa vem de uma sociedade patriarcal, autoritária, um mundo autoritário, falando você não tem o direito de questionar. Você não tem 1% ou menos com uma capacidade extraordinária para inventar. Mas você, enquanto ser humano, não tem o direito de questionar. Então, Diane, o que eu estou pensando é tu tocou provavelmente a questão mais profunda que nós temos, que é como valorizar a resistência
e como construir ambientes decoloniais, onde as pessoas podem resgatar o reflexo infantil, lúdico, de questionar, de colocar tudo na boca como um ateliê, como laboratório de pesquisa, para entender a partir do sabor, a partir de textura, a partir de peso, como funciona o mundo, o que é nosso mundo. Então, eu falaria, se tu tens resistência, é interessante dialogar mais comigo e com outras pessoas, como construir um ambiente, não só de diplomacia, de afirmação, mas um espaço onde as pessoas experimentem cada vez mais com passos de resgatar sua confiança em experimentar. Tomara que isso ajudou. Foi uma resposta detalhada a uma pergunta profunda. Não tem uma pergunta mais importante que aborda as inibições de transformação individual ou coletiva. Tomara que isso foi claro. Minha resposta foi lúcida. Tomara. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, aqui para mim não está aparecendo nenhuma pessoa que esteja querendo falar. Eu pensei em trazer algumas pontuações que foram feitas, são perguntas pontuais, porque aí você acha que pode aproveitar. O pessoal está perguntando sobre o projeto, sobre onde foi, como foi, né? E aí a gente ainda tem espaço, né, para se alguém quiser falar, mas também, né, como essa nossa programação é sempre nesse horário, a gente tem procurado encerrar também mais cedo. Mas temos tempo, isso não é uma pressão, né? Apenas uma sugestão de que a gente vai aterrissando agora. Então, olha, que eu identifiquei aqui, o pessoal fez referência, né, a Elisa, a Aliança dos Rios, a comunidade Cabelo Seco em Marabá. Eliane perguntou o nome do canal, que depois outras pessoas perguntaram também, estão muito interessados, né? Eu também estou interessado, né? O tempo que durou esse processo, né? E alguém, a Karine, colocou essa questão de se nós somos esperançosos ou teimosos, né? Se você quiser comentar isso também. E a Maíra está querendo também saber como achar esse documento do processo pedagógico, que aí eu não sei se você também, conforme for, a gente pode depois repassar para o pessoal. E, olha, eu acho que, por enquanto, é isso, Dan. Tranquilo. Deixa eu falar, porque eu quero propor no final, se as pessoas têm vontade de ligar a câmera, nós podemos fazer um retrato coletivo desse momento. Porque eu sei que, por exemplo, em Marabá, o governo Lula, junto com o governador do estado, que vai sediar o COP30 no ano que vem, eles estão querendo transformar Marabá em polo industrial, capital industrial. Então, a gente tem dois rios. O rio Tocantins, que vocês podem ver aqui na minha camiseta, e o rio Itacaiunas. Itacaiunas está morto. Tocantins está morrendo. A gente quase não tem brisa, a gente tem pouca chuva e tudo isso. Então, eu vejo que esse processo de colaboração com a Secretaria Nacional de Participação Social, eu sei que Excel está muito respeitado, sabe, pelo governo federal, esse cantinho do governo,
Esse retrato coletivo faz parte de um processo histórico que nós estamos realizando juntos. Então, no final, se nós pudermos dedicar 1 minuto para bater uma foto juntos, menos. Eu acho que eu posso também usar esse retrato para proteger o projeto. Porque esse projeto, essa aliança dos rios, essa defesa dos direitos da natureza, esse projeto está contra o maré. Nesse momento, o governo federal e o governo estadual estão construindo assim, um polo industrial para acelerar a industrialização da Amazônia. Então, esse retrato coletivo até vai proteger minha vida e a vida das pessoas que estão questionando e propondo uma cosmovisão alternativa. Então, isso é uma reflexão rápida. Mas o canal é chamado no YouTube, é chamado Rios de Encontro. Rios de Encontro. Tem 238, 240 vídeos que vão narrando a história inteira de nosso processo no Rios de Encontro, que começou em 2009, 2008. E essa vai ter uma diversidade de vídeos e eu posso dialogar com qualquer pessoa que quer uma orientação sobre a dança, sobre energia solar, sobre leitura na pracinha, biblioteca itinerante, cine comunitário, tudo isso, bicicletadas como ações pedagógicas, festivais de pipa, como uma forma de valorizar a leitura do rio, a leitura do céu, a leitura do vento, todos esses saberes ancestrais amazônicos que não têm espaço no currículo. Tudo isso que faz parte não só da educação popular, mas também parte de nossa ancestralidade coletiva. E por isso eu acho que é importante que eu passe para ti, Danilo, o capítulo do livro Alfabetização Cultural de 2004, que tem uma narrativa mais detalhada, uma narrativa fotográfica sobre o processo do mosaico, a construção do mosaico. Agora, é importante falar para vocês duas questões, talvez. A primeira, a gente não entrou no processo coletivo, comunitário, conhecendo a duração. A gente entrou com convite. Sempre iniciamos com convite. E a partir desse convite, a gente iniciou o processo sem saber que esse processo ia durar quase 3 anos. E nós desaceleramos o processo quando a gente estava integrando faixas etárias, mas quando a gente estava percebendo o grau de timidez no sul do Pará, sul do país, em Santa Catarina. E essa timidez, uma manifestação de várias sequelas, mas também de isolamento social. Então, a gente desacelerou o processo e foi por esse motivo que eu rompi com meu contrato universitário no país de Gales. Eu cortei, me desmeti, digamos, do contrato efetivo, porque eu não quis seguir o ritmo do currículo. Eu quis seguir, e nem uma pesquisa visitando 1 vez ou 2 vezes por semana. Eu estava querendo resgatar um processo de convivência, de vivência, onde a gente vai alterando e variando o ritmo de pesquisa, de produção, de construção, dependendo sobre a comunidade e dependendo sobre a realidade da comunidade, o que a comunidade está passando. Então, essa resposta é importante, a gente conseguiu uma profundidade de pesquisa, autopesquisa, de idealização, de produção, onde os jovens entram como metanarrativa. A gente não só tem um livro saindo da cidade industrial
passando a folha no meio, passando pelos processos de ocupação, de luta, de defesa, de resistência, e encerrando com o futuro agroecológico. O que é interessante é, nesse livro, os jovens optam em colocar os autores da construção. Então, a gente tem não só o livro, mas a construção do mosaico em primeiro plano. Os jovens, o processo coletivo. Eu quero estar falando isso, essa ideia só surgiu porque nós tivemos o tempo para refletir juntos, para matutar juntos, para dialogar, escutando cada proposta e nunca votando. O coletivo foi um processo indígena de somar, de integrar, de deixar ninguém excluído ou excluída. Então, eu estou falando sobre tudo isso porque esse é o tempo que a gente não, nenhum governo no mundo tem o recurso para pagar dois profissionais, dois artistas, arte-educadores, para ficar 2 anos, 3 anos na mesma comunidade, 7 dias por semana. Ninguém. Nosso trabalho foi solidário e a gente recebeu em troca estadia. A gente recebeu um lugar para morar e comida e a riqueza da nossa convivência. Mas eu falo isso para vocês, gente, porque nesse momento, se a gente está pensando sobre tempo e duração, isso é importante, como eu falei bem no início, como inventar tempo quando esgotou o tempo humano, o tempo civilizatório. Isso é importante em termos de como conceptualizar, como idealizar um projeto. A outra coisa, rapidamente, foi falar sobre Cabelo Seco, essa comunidade afro-indígena onde eu moro. Cabelo Seco eu ouvi muralistas da universidade falando para mim, a gente tem um projeto de muralismo onde a gente vai ocupar todos os espaços de ócio, espaços ociosos. E quase abracei, beijei essa pessoa conversando comigo pela tela e tudo isso, porque ela me deu uma ideia importante. Eu percebi, com o celular, 20 horas por dia na palma da mão, com esse mundo midiático de filmes, de clipes o tempo inteiro, a gente não tem espaços ociosos. E na mesma forma que tempo de ócio é desvalorizado, mas é esse tempo onde a imaginação vai vacilando, vai lagateando, vai divagando. E nesse tempo, a imaginação inventa, encontra um foco, cria uma coisa inédita. E no mesmo contexto, no mesmo sentido, ocupando todos os espaços ociosos, espaços aparentemente vazios, sem função comercial, sem função política, sem função de divulgação, a gente está eliminando os poucos espaços que sobram, onde a imaginação, os olhos, podem se levantar, encontrar um espaço sem estimulação, mas um espaço onde é possível viajar, é possível imaginar. Eu estou falando isso porque tempo e espaço são os eixos para nós, para ler o mundo em nosso ler. E se o espaço é colonizado, é recolonizado por promoções, divulgações, mesmo com a divulgação de personagens históricas importantes daquela comunidade, a gente está apagando um dos últimos espaços onde a imaginação pode rodar, experimentar, antes de encontrar
uma nova proposta. Então, eu falo isso porque eu estou, talvez, compartilhando contigo, Danilo, e com a turma, os desafios finais, os desafios principais que nós estamos enfrentando hoje. Que tipo de pedagogia vai andar com calma, sem pressa e sem tempo? Isso é um desafio pedagógico e artístico. O segundo, a gente tem uma chuva de editais do Petrobras, da Vale, oferecendo o fomento da cultura para exatamente fazer uma lavagem verde, mostrando que o petroleiro e minerador estão responsáveis e guardiões da cultura e cuidando de sustentabilidade e a diversidade, mas muito mais preocupante, usando a cultura para licenciar a industrialização não só da Amazônia, mas do mundo. Então, esse licenciamento a partir da cultura popular, a partir da imaginação fomentada, financiada, sustentada, paradoxalmente, é um perigo. Eu estou falando isso para todos vocês, é uma preocupação nossa, que nosso projeto é o único projeto que não está aceitando dinheiro, recurso da Vale, da mineradora Vale, não está participando nas usinas de paz. Olha essa metáfora brilhante, integrando o mundo industrial com o mundo de segurança plena, integral, paz. Mas também a gente não está aceitando prêmios desses mineradores que valem milhões de dólares e que a gente precisa para manter uma clareza, um espaço de ócio, manter uma clareza que exista uma cosmovisão alternativa, ecológica, e que a gente não precisa se recuar no pragmatismo em nome de sobrevivência. E isso é onde nós estamos nesse momento. Eu estou falando com calma, mas eu posso falar para vocês, não é fácil recusar a premiação ou indicações só porque nós temos longos processos de experimentação que possibilitaram a experimentação pedagógica na área de educação popular excepcional. É isso. Muito obrigado, Dan. Eu acho que esse nosso encontro trouxe elementos riquíssimos e com muito afeto, muita emoção, muito desafio, né? É importante a gente se fortalecer, né? A gente está vivendo tempos difíceis e a gente tem que encontrar caminhos. Eu acho que o afeto é importante nesse processo e a sua experiência, eu acho que nos seduziu a todos, porque foi muito bonito. Eu acho que a gente pode encerrar, mas eu vou fazer o apelo que o Dan está pedindo, que ele precisa que todos abram as câmeras. Se quiserem. Fazer esse registro. Tem muita gente que, inclusive, às vezes não consegue, né? Pelas circunstâncias em que está, né? Mas é só um pouquinho, né? Então... Gente, posso bater um print sobre esse momento? Posso? Sim, sim. Pode sim. Eu vejo as pessoas se arrumando, colocando o lado mais bonito e tudo isso. Gente, vocês são prontos? Sim. Mas Danilo, agradeço a afirmação, mas eu quero de coração agradecer a vocês. Eu quero também falar que o que eu estou compartilhando realmente vem de processos coletivos. São reflexões e conhecimentos que vêm
e processos que todos vocês estão abraçando na vida de vocês. Então, vamos ser esperançosos, vamos esperançar mesmo. E vamos ser bem teimosos e bem ousados. É isso aí, Dan. Bom, de minha parte, Felipe vai fazer uma fala aí, talvez, né, organizativa. Eu só vou registrar que Pedro não teve condições de participar, mas me mandou uma mensagem há pouco pedindo para mandar um abraço para você, de muito agradecimento pela sua participação, e eu faço dele minhas palavras também. Felipe, você faz o fechamento aí, então? Boa noite. Obrigado. Obrigado, Dan. Gente, a aula foi um Obrigado, prazer. Danilo. Um abraço também para o Pedro e boa sorte para vocês. Eu Tchau, vou tchau. fazer Gratidão. a entrevista. Gratidão. Gratidão. Obrigada por compartilhar. Tchau, tchau.